Mas agora, Bruno Prado, temos que falar, né, da informação do momento em relação à seleção brasileira, que é a informação que sai aqui. Eu vou ler a do Globo Esporte, né, do GE, mas também saíram em outros portais até de fora, né? O Marca, por exemplo, também deu essa informação, que a CBF encerrou a negociação com o Carlo Ancelotti. Após o Real Madrid dificultar a liberação, dirigentes da entidade e treinador decidiram dar fim às conversas. Jorge Jesus é o favorito para assumir a seleção. A informação do momento aqui trazida, né, pelo Globoesporte.com. E aí, acrescentando aqui também o Marca, né, que é um jornal espanhol, ele acrescenta que o Carlo Ancelotti teria uma proposta do futebol da Arábia Saudita, né? Tem essa informação também correndo lá na imprensa espanhola. Bruno Prado, o que parecia, né, estar ali bem encaminhado acaba mudando de uma hora para outra, e agora essa nova informação que Carlo Ancelotti não vem mais para a seleção brasileira. E aí a opção seria, né, a primeira opção seria Jorge Jesus. E conhecendo o Jorge Jesus, né, por tudo que a gente já viu nos últimos anos, me parece que ele não vai, digamos assim, demorar muito para aceitar não, né? Se for procurado, acho que ele aceita rapidamente, Bruno. Sim, se a CBF fizer um convite a ele, a tendência é que ele aceite. Ele já deixou claro algumas vezes que gostaria de dirigir a seleção, e o contrato dele com o Al Hilal termina agora, no final da temporada saudita, que tem o mesmo calendário da Europa, ou seja, termina daqui a um mês, né? Daqui a pouquinho já termina. O Al Hilal hoje foi eliminado da Champions Asiática pelo Al Ahly, também lá da Arábia Saudita. No Campeonato Saudita deve perder para o Al Ittihad, ainda tem chances matemáticas, mas o Al Ittihad tem 6 pontos de vantagem, faltando pouco para acabar. Então essa temporada última não foi boa do Jorge Jesus no Al Hilal. Então é difícil que ele tenha uma proposta de renovação de contrato. Inclusive o jornal Marca dá que o Ancelotti teria uma proposta da Arábia Saudita. Aí não é uma informação, é só uma dedução. Eu imagino que se ele tivesse a proposta da Arábia que diz o Marca, seja do próprio Al Hilal. Que os outros times da Arábia que têm investimento do governo lá, que são ricos, nenhum deles tem uma tendência de trocar de técnico. Que o Al Ittihad deve ser campeão, não deve trocar o seu treinador, que é o Laurent Blanc, o ex-zagueiro da seleção francesa. Foi companheiro do Vampeta na Inter de Milão, inclusive, quando jogavam os dois. O Al Nassr trocou de técnico no meio dessa temporada, chegou o Stefano Pioli, ex-técnico do Milan, não imagino que vai trocar agora. E o Al Ahly tem um treinador alemão já há algumas temporadas, agora não me lembro o nome dele, mas o Al Ahly está na final da Champions Asiática, nada indica que vai trocar. Então eu imagino que se o Ancelotti tem essa proposta saudita, como diz o Marca, deve ser do próprio Al Hilal. Então o Jorge Jesus vai ficar livre. É um treinador que já trabalhou aqui, fez sucesso no futebol brasileiro, seria um nome bem aceito, porque o Edinaldo Rodrigues é um político. O político, principalmente um político que está pressionado, e o Edinaldo está pressionado pelos resultados da seleção, eu diria que ele está mais pressionado pelos resultados da seleção do que eventualmente pela matéria que saiu contra ele. Uma matéria como aquela, que foi muito bem feita, ela tem um efeito mais forte quando os resultados não estão bons. Quando os resultados estão bons, o efeito de uma matéria em relação a um dirigente, ou de alguma denúncia que apareça em relação ao dirigente, seja da CBF ou dos clubes, ela acaba ficando minimizada pelos resultados de campo. No futebol, o resultado de campo acaba mandando, às vezes até em relação a coisas mais importantes. Então, a seleção tá mal e o Edinaldo tem que resolver esse problema. Então ele vai trazer um nome que tenha boa aceitação. Ancelotti teria uma ótima aceitação, porque é um técnico mundial, um técnico grande, um técnico do Real Madrid, super campeão na carreira dele. E o Jorge Jesus, aí num outro cenário, não é um técnico do tamanho do Ancelotti, mas é um técnico bem visto no futebol brasileiro, porque teve uma passagem muito boa por aqui. Então acho que é um nome natural. O Ancelotti, eu não tenho dúvida que existiram conversas, como existiram lá em 2023. Ele é o nome que o Edinaldo queria lá desde 2023. Só que não é uma coisa tão fácil trazer o Ancelotti. Então, assim, eu nunca tive a certeza, não, está certo. Eu acredito na informação dos colegas e realmente acho que aconteceu uma possibilidade sim do Ancelotti dirigir a seleção, e uma possibilidade que poderia ser concretizada. Mas não é tão fácil, porque ele é um cara que tem mercado mundial no futebol. Então, eu também eu não coloco como uma certeza absoluta, por exemplo, que o Ancelotti está fora do Real Madrid.
Ele tem 1 ano de contrato com o Real Madrid ainda, e o Real Madrid, por exemplo, ainda tem chance de ser campeão espanhol. Se o Real Madrid for campeão, hoje é o menos provável. A tendência é que o Barcelona seja campeão espanhol, tem 4 pontos a mais. Mas ainda tem um clássico entre eles. E se o Real Madrid ganha o clássico e depois ganha o título? Ainda pode acontecer. Ancelotti é um cara grande, não é um cara que você manda embora assim facilmente. Estavam falando até pra ele sair agora, depois da Copa do Rei, né? Que eu acho isso eu sempre achei muito improvável. Sempre achei o Ancelotti, pelo menos a temporada ele vai terminar no Real Madrid. Ele não vai mandar um cara como ele embora faltando 4, 5 jogos para acabar o campeonato. Ele vai terminar a temporada. Depois da temporada, principalmente se o Real Madrid não ganhar também o espanhol, pode acontecer uma saída. Pode acontecer. E segundo o GE, né, um dos entraves foi que o Real Madrid não quis pagar a multa rescisória ao Ancelotti, que seria uma demissão, e o Real Madrid não aceitou pagar uma multa rescisória. Então, não há uma definição total de a saída do Real Madrid. Então eu nem descartaria essa possibilidade. Se ele ganha o espanhol, ele ficar no Real Madrid. Sim. E agora também tem essa do Marca de uma proposta saudita. Um cara muito grande, um nome grande do futebol mundial e que vai ter consultas, propostas. Se ele sair mesmo do Real Madrid, pode aparecer alguma coisa do futebol europeu para ele. Ele pode ter alguma proposta, sei lá, de um clube inglês, de um clube alemão, de um clube italiano. Ele terá outras propostas, então não era uma coisa simples, né? Pelas informações dos colegas, é uma negociação encerrada e a tendência é o Jorge Jesus mesmo, acho que é o mais óbvio, né? O mais natural, e ele pode sim fazer um bom trabalho na seleção brasileira. A seleção, né, que agora volta a campo contra o Equador, fora de casa, dia 5 de junho, e Paraguai, aqui em São Paulo, 10 de junho, que é na Arena Corinthians. E a lista, com os nomes convocados para esses jogos, ela precisa ser enviada para a FIFA até 18 de maio. Né? Essa é a informação. Com essa indecisão, né, de treinador e tal, ela deve ser feita por 2 funcionários da CBF. O coordenador de seleções, que é o Rodrigo Caetano, né, seleções masculinas, o Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan. O presidente, Edinaldo Rodrigues, não abre mão de que o novo treinador anuncie os 23 que vão defender, né, o Brasil, mas não há empecilhos para que isso aconteça depois do dia 18. Então tá aí a informação, Bruno Prado. Ainda tem esses 2 jogos, né? Por todo esse cenário, você imagina um novo técnico já assumindo nessa data FIFA ou ficaria para agosto, por exemplo? Porque até a situação do Jesus, ele tem um contrato ainda, precisa, né, acabar a temporada. Não imagino ele saindo antes, né? Teria que terminar o contrato e tal. Você imagina alguma coisa diferente disso ou teria que realmente esperar passar essa data, essa primeira data FIFA, né, de junho, e depois a próxima em agosto, né? Setembro, outubro e novembro. Acho que a convocação que é agosto, né? Deve ser. Assim, eu tô até pegando aqui, tem essa data para mandar o que eles chamam ali de lista larga, né? Com os pré-convocados, que até na última, essa lista foi até divulgada lá com 52 nomes, depois fecha em 23. Bom, o Campeonato da Arábia termina dia 25 de maio, tô vendo aqui a última rodada. Que dia que tem que mandar essa lista larga, que você deu uma olhada ali? Dia 18 de maio. Pra FIFA, 18 de maio. Então, oficialmente não deve ser ele pode até participar, eventualmente, mas pode ser enviada pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan, enfim. E aí daria tempo dele estar numa convocação oficial e dirigir o time nesses jogos, né? Se ele sair de lá no dia 25, ele tem o último confronto lá dia 25 de maio, dá tempo, né, dele dirigir em junho. Então, se for o Jorge Jesus, e acredito que com o Ancelotti fora, ele é o nome mais provável, acho que ele já estará comandando a seleção em junho, mesmo que essa lista larga, não seja enviada oficialmente por ele. É isso, né? Então, a informação do momento é essa. Carlo Ancelotti encerrando negociação com a CBF por conta desse entrave com o Real Madrid, né? O Real Madrid dificultou a liberação, não queria ali... Na verdade, ninguém queria, né, pagar a multa, né? O Real Madrid não queria pagar a multa por, entre aspas, demitir, e o Ancelotti não queria também pedir demissão e perdeu o que tinha de direito, né? Então, quer dizer, ficou esse entrave
e agora a negociação é encerrada. E até em cima disso que o Bruno falou, dá a entender, né, Bruno, que o Real Madrid não quer se desfazer do Carlo Ancelotti, né? Tem isso também. E aí, foi o que o Bruno falou. Não tá nem certo que o Ancelotti vai sair do Real Madrid, porque ele tem mais um ano de contrato. Então pode ser que no final das contas ele negue a seleção e continue no Real Madrid. Ou, caso saia, o Marca trouxe a informação que um time, né, um clube da Arábia, teria procurado o Carlo Ancelotti para tentar a contratação do técnico agora do Real Madrid. Pra gente encaminhar, né, e fechar esse assunto seleção brasileira, você com a gente no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe o vídeo também. Informação do momento, Carlo Ancelotti desistindo da contratação, aliás, a seleção brasileira, né, a CBF desistindo da contratação do Carlo Ancelotti. E agora, Bruno, uma pergunta pra você, né? Conhecemos, né, o Florentino Pérez, né? E ele é bem vaidoso, né? Um personagem, digamos assim, vaidoso. Tem um ego enorme. E aí eu te pergunto, né, Bruno Prado, será que ele barrou a saída do Ancelotti apenas por saber ou imaginar, né, ou pelo noticiário, né, por saber, né, que ele está encaminhado com a seleção brasileira e antes de sair do Real Madrid? Você acha que teve essa questão do ego de falar, não vou perder o Ancelotti para a seleção brasileira, tendo já em vista que ele tá tudo certo lá com a CBF, conversou antes, se acertou antes? Você acha que pode ter tido esse ego e aí essa questão de ter barrado o Carlo Ancelotti? Pode ter um pouco disso, pode ter a parte econômica também, isso tem um peso, deve ser uma multa bem alta. Ele tem um contrato de mais um ano com o Real Madrid, então acho que é uma mistura de coisas. Florentino Pérez é um dirigente muito poderoso, e não só no futebol, ele também é um empresário grande na Espanha, então isso pode sim, é um cara que tem um poder gigante. Pode ter um pouco dessa parte, mas como eu disse, assim, o Ancelotti é um cara que ele te dá uma segurança grande. O Real Madrid não é um clube fácil de você administrar, porque o Real Madrid, ele tem uma cobrança assim, de ser o melhor time do mundo. O Real Madrid, ele tem que ser sempre o melhor. E são poucos os treinadores que conseguem trabalhar no Real Madrid por muito tempo. E o Ancelotti foi um deles. Olha, eu diria que nesse século, né, já tem mais de 20 anos esse século, começa com o Vicente Del Bosque. O Del Bosque consegue ficar um bom tempo, mas ele sai ali ainda no começo do século. Depois dele, então dá para dizer nos últimos 20 anos, só o Mourinho, o Ancelotti e o Zidane conseguiram trabalhar por mais tempo no Real Madrid. Teve um momento que o Real Madrid caiu 6 anos seguidos em oitavas de final de Champions, e a cada ano era um técnico diferente, entre eles o Vanderlei Luxemburgo. Aí quando o Ancelotti sai a primeira vez, né, o Mourinho passou antes, o Mourinho conseguiu ficar 3 temporadas no Real Madrid. Aí vem o Ancelotti, ganha uma Champions, que o Real ficou 12 anos sem ganhar uma Champions. O Ancelotti quebra isso. Aí quando ele sai, depois da segunda temporada, veio o Rafa Benítez, não consegue ficar. Assume o Zidane, que já estava no clube, aí o Zidane consegue uma passagem vencedora. Aí o Zidane sai. Depois que o Zidane sai, tem o Lopetegui, que estava na seleção, foi pro Real Madrid, não fica. Aí bota o Solari, que era do Real B, também não consegue ficar, tem que trazer Zidane de volta. E quando o Zidane sai de novo, volta o Ancelotti, assim. Então só 3 técnicos conseguiram, porque não é nenhuma questão tática, técnica, não, é até de entender o que é o Real Madrid, de ser um cara que tem, assim, um peso, um tamanho, um status que é aceito pelo Real Madrid, pela torcida, pela direção do clube. Então eu não acho que seja tão claro que ele vá sair. Talvez saia. Se ele sair, tem um nome óbvio, que é o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso é um treinador que está bem no Bayer Leverkusen, foi campeão alemão na temporada passada, é o primeiro trabalho dele num time profissional, ele já trabalhou na base da Real Sociedad e foi jogador do Real Madrid. Isso também tem um peso, né? Dentro disso, de entender o contexto do Real Madrid. Então o Xabi Alonso é um nome óbvio. Então o Real Madrid tem um nome, mas não acho que é tão simples assim. Não é uma coisa tão óbvia e clara que o Ancelotti vai sair.